Lua nova no signo de Virgem e eclipse lunar no signo de Peixes. Dois trânsitos astrológicos importantíssimos no mês de setembro e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo hoje. Para você que não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo e o intuito desse canal é oferecer conteúdos e informações que auxiliem no seu processo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, utilizando a astrologia, a psicologia analítica e outras metodologias integrativas. Mas antes aí de a gente aprofundar no tema, eu quero te pedir a gentileza de curtir esse vídeo, não deixa de dar o joinha, se inscrever no canal, ativa o sininho para que você fique sempre a par das próximas atualizações que subirem aqui no canal. Já no dia 2 de setembro, nós temos uma mudança na frequência energética, com a lua nova no signo de Virgem, que marca o início da lunação virginiana. Para quem me acompanha aqui no canal sabe que a lunação é um período aí de aproximadamente 29 dias e meio, que é o tempo que a lua leva para completar uma volta em torno da órbita terrestre, né? Então, durante esse período nós vamos trabalhar os assuntos associados ao signo regente da lua nova, que no caso é Virgem, e Virgem vem falar de aprimoramento, aperfeiçoamento pessoal, entender quais são os ajustes que precisam acontecer aí na sua vida, no seu relacionamento, no seu trabalho, em relação a você mesmo, para que você consiga ter mais eficiência para realizar os seus objetivos. Virgem é um signo muito crítico, muito analítico, racional, e muitas vezes muito perfeccionista também, né? Existe essa tendência à autossabotagem quando a gente fala de Virgem, porque se a coisa não está perfeita, então eu não faço, né? Então eu só vou fazer se aquilo estiver perfeito, se aquilo estiver ótimo, maravilhoso. Se não estiver desse jeito, eu vou procrastinando, vou deixando para depois, né? Então, muitas vezes em Virgem a gente vai trabalhar um pouquinho essa necessidade de entender que é errando que a gente aprende, que a gente não precisa ser perfeito em tudo, que a gente pode sim errar e que é importante também errar, mas olhar de fato para o erro não como algo que nos paralise, não como algo que nos impeça de fazer aquilo que é preciso fazer, mas sim como uma forma de melhoria, de aprimoramento, né? Então sair um pouco dessa resistência é muito importante nesse momento, fazer o que precisa ser feito e aprender dentro desse processo. Então é isso que Virgem vem falar para a gente, tá bom? Lembrando que Mercúrio, regente do signo de Virgem, saiu já de retrogradação agora no dia 28 de agosto, e essa movida de Mercúrio no movimento direto faz do mês de setembro um mês de grandes resoluções, onde questões que muitas vezes foram abertas aí ao longo do mês de agosto, elas vão ser resolvidas e encaminhadas agora no mês de setembro, né? Então fique bastante atento, principalmente com conflitos que você possa ter vivenciado no mês de agosto, situações mais delicadas, questões que ficaram muitas vezes emperradas, empacadas, que não fluíram da forma como você gostaria que fluíssem, muito provavelmente agora no mês de setembro, a partir de todo esse processo de análise proposto por Virgem, né, por essa alunação virginiana, onde você começa a perceber quais são os ajustes que precisam acontecer aí nos seus projetos, no seu trabalho, nas suas relações, para que você consiga encaminhar assuntos, encerrar também assuntos importantes aí ao longo de todo esse mês, e conseguir ter um pouco mais de ordem, né? Não somente em questões aí práticas do dia a dia, em questões aí associadas até à sua casa, o seu lar, os seus relacionamentos, mas também em processos seus, né? O que precisa ser limpo, encaminhado, transformado, elaborado aí internamente através da sua razão, para que você consiga, enfim, ter uma vida que seja mais ordenada e mais saudável para você. Aliás, durante a alunação de Virgem, assuntos como melhoria de hábitos, cuidados com a saúde, organização de tarefas, disciplina, tudo isso fica muito em alta e realmente é um mês aí para você cuidar de você e entender como você pode aí organizar a sua rotina para atender aí todas as suas necessidades, as suas obrigações e, enfim, né, chegar nos seus objetivos aí
com força, coragem e determinação. Então, basicamente é isso quando a gente fala da alunação de Virgem. Porém, esse mês de setembro, meu querido que está me assistindo, minha querida que está me assistindo, nós temos uma lua cheia eclipsada no dia 17 de setembro. Todo eclipse, seja solar ou seja lunar, são marcos importantes que geram mudanças, rupturas, grandes transformações na nossa vida. Então, todo eclipse ele vai trazer isso, porém, muitas vezes um equívoco, né? As pessoas acreditam que no dia do eclipse a vida vai virar de cabeça para baixo e a gente vai dar aí um giro de 180 graus, né? E tudo vai se virar de ponta cabeça. Não é bem assim que as coisas acontecem, tá? A gente já começa desde já sentir a energia do eclipse, né? Eu estou gravando esse vídeo agora no dia 29 de agosto. Então, a gente já está sentindo a energia do eclipse. A gente vai sentir muito a frequência desse eclipse ao longo de todo o mês de setembro. E tudo aquilo que começa no momento de eclipse, ele tende a se desenvolver ao longo de 6 meses, né? Então, não é um processo de curto prazo, embora durante esse período, né, semanas antes do eclipse acontecer e até 2 semanas depois, as coisas fiquem um pouquinho mais intensas, mas é um momento realmente aí para a gente ir trazendo para o plano da consciência questões do nosso passado, já que o eclipse lunar ele vem falar de assuntos do nosso passado que não foram bem resolvidos, não foram bem elaborados, não foram bem digeridos e que eles vêm com tudo durante um período de eclipse para que eles sejam resolvidos, encaminhados, né, trabalhados ali. Só que tem uma questão importante aí. Esse eclipse lunar no signo de Peixes, ele é o primeiro eclipse que acontece no eixo Peixes-Virgem, porque nós não tivemos ainda a mudança dos eixos nodais para o eixo Peixes-Virgem, né? Os eixos nodais eles ainda estão ali influenciando os signos de Áries e Libra. Então, esse eclipse que nós teremos agora no dia 17 de setembro é um eclipse parcial, o que não quer dizer que ele seja mais fraco, né? Na verdade, ele vai trazer aí o início de um processo que nos acompanhará até meados de 2027, tá? Então, esse eclipse ele é um marco muito importante, porque ele vem trazendo a necessidade de um olhar mais pontual e profundo para a nossa subjetividade. Um eclipse que ele está muito próximo do nó do norte, então o nó do norte ele vem falar desse norte, né? Onde a gente precisa chegar, o que nós precisamos desenvolver em vida, o que não é tão consciente e tão familiar para a gente, né? Então, nesse movimento, a gente começa agora a olhar para questões aí do nosso inconsciente, questões do nosso passado, questões associadas às nossas perdas emocionais, afetivas, materiais, né? Peixes é um signo que, ao contrário de Virgem, que é um signo que vai falar muito da ordem, da racionalidade, do pragmatismo, Peixes é um signo mais conectado com a subjetividade, com o caos, com a nossa imaginação, com os nossos ideais. Então, durante esse eclipse, é muito provável que você comece a se questionar: será que realmente eu preciso ser tudo isso, né? Será que a vida material e o valor que eu dou para as coisas e o valor que eu dou para o lugar que eu ocupo na sociedade, para o lugar que eu ocupo no meu trabalho, por aquilo que eu entrego no campo do meu servir, né? Tudo aquilo que discrimina você e que te constrói como uma persona, muitas vezes que te gera uma identificação como um bom profissional, um bom marido, ou um bom companheiro, uma boa companheira, uma boa mãe, um bom pai, ou até um ótimo profissional. Será que essas questões, né, que te trazem uma sensação de ser uma pessoa eficiente no mundo, realmente, né, esses ganhos, a busca incessante
para que você possa realizar coisas no plano da matéria, na concretude? Será que realmente tudo isso vale a pena, levando em consideração que no final tudo isso acaba, tudo isso é efêmero, né? Peixes vem falar da transcendência da matéria, daquilo que a gente leva tanto em consideração muitas vezes na nossa vida e que às vezes, né, tem prazo de validade. Então é um momento realmente aí para você se conectar com a sua espiritualidade, com aquilo que faz sentido num nível mais subjetivo na sua vida. Quais são seus valores mais subjetivos? Será que vale mais passar um tempo de qualidade com a sua família, com a sua namorada, com o seu namorado, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, do que perder tanto tempo se dedicando ali, perdendo muitas vezes finais de semana, trabalhando até tarde, né? Buscando única e exclusivamente a realização de coisas no plano material, né? Do seu aprimoramento, no seu aperfeiçoamento como pessoa, como um indivíduo na sociedade, né? Então, é um momento onde a gente começa a questionar muito isso e buscar um pouco mais de propósito na nossa vida. Então, muito provavelmente durante esse eclipse, as pessoas comecem a se sentir um pouquinho mais melancólicas, depressivas, né? Precisando iniciar processos psicoterapêuticos, psicoanalíticos, para entender da onde que vem muitas vezes essa tristeza, da onde que vem muitas vezes essa falta de impulso para a vida, porque existe uma falta que não é externa, né? Muitas vezes é uma falta interna, e a gente precisa começar a se relacionar com esse universo interior, né? Com aquilo que não pertence ao plano da concretude, da matéria. A Virgem vem falar muito isso, né? Então o eclipse lunar em Peixes, signo oposto à Virgem, vem trazer justamente a necessidade de um aprofundamento nesse campo, né? Ou seja, o que você deseja para você? Quais são os seus sonhos? O que faz o seu coração vibrar? O que te enche de alegria e que não é material, o que está além da matéria, né? Esse é um momento importante aí para a gente olhar para isso, e vale lembrar que esse eclipse lunar no signo de Peixes, ele faz uma conjunção com Netuno, então isso intensifica ainda muito mais. Pode ser que durante a próxima semana, né, até o eclipse acontecer e até depois de uns dias depois do eclipse, nós nos sentimos um pouco confusos, um pouquinho fora da caixa, onde você não consegue perceber as coisas com tanta clareza. Sempre que a gente tem um eclipse fazendo uma conjunção com Netuno, é como se uma grande névoa, né, tomasse conta de você e você não conseguisse enxergar por detrás dessa névoa. Então, durante esse período do eclipse, pode ser que pessoas que tenham tendências mais depressivas, para você que seja um pouco mais melancólico, um pouco mais nostálgico, que isso intensifique um pouco mais aí na sua vida, né? Levando em consideração que as pessoas que são dos signos de Peixes, Virgem, Sagitário e Gêmeos tendem a sentir um pouco mais a influência desse eclipse, tá bom? Mas não somente as pessoas que têm Sol nesses signos, né? Mas pessoas que também têm aí ascendente, Lua, Vênus, Marte, Mercúrio nesses signos podem sentir um pouquinho mais, tá? Então vale a pena você olhar aí no seu mapa quais são as movimentações planetárias que você possui aí num desses 4 signos, tá? Peixes, Virgem, Gêmeos ou Sagitário. Mas lembrando também que todos nós possuímos aí esses signos no nosso mapa. Então, muito provavelmente, e eu até sugiro que você olhe, onde é que você tem um signo de Peixes, tá? Porque é nesse setor no seu mapa onde você vai sentir mais fortemente a intensidade desse eclipse. Tem um vídeo aqui no... Ai, meu Deus! Tem um vídeo aqui no meu canal onde eu explico como você faz para identificar as casas astrológicas, tá? Deixa eu até passar aqui qual que é o grau exato desse eclipse, para você conseguir saber. Então, o eclipse ele vai acontecer a 25 graus do signo de Peixes. Então é importante você ver aí onde que está o 25º grau no seu mapa. Qual é a casa astrológica onde você tem o 25º grau no seu mapa? É nesse ponto, é nessa casa onde você vai vivenciar
essa necessidade de elaboração dessa subjetividade peixes, né? Entendendo aí quais são as perdas emocionais, afetivas, materiais, associadas muitas vezes à sua família, ou ao seu trabalho, ou ao seu relacionamento, ou à sua relação com você, ou as questões aí que muitas vezes estão associadas a processos de dor que não foram elaborados, as suas perdas. Então, vamos olhar um pouquinho para isso, né, e entender, porque de fato é um momento para você se conectar com a sua fé, com acreditar em você, ter empatia pelo outro, ter empatia, né, por as pessoas que se relacionam com você e também pela coletividade de uma maneira geral, né? É um momento aí muito positivo, talvez um tanto quanto desafiador, né, devido aí a essa conjunção da Lua com Netuno, que pode movimentar muitas questões internas. Porém, pessoal, mudança, né? Todo eclipse ele traz mudança, a necessidade de mudança. Então, quanto mais a gente resiste à mudança, mais difícil é a gente conseguir se conectar com o aspecto positivo do eclipse. Então, se você sentir que as coisas estão muito intensas para você, procure auxílio, ajuda psicoterapêutica, terapêutica. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para você entrar em contato comigo, agende a sua primeira sessão, inicie um processo psicoanalítico. Hoje eu trabalho não somente com astrologia, mas também integrando a astrologia, a constelação familiar sistêmica, as outras técnicas e ferramentas integrativas dentro de um processo analítico recorrente, com a psicologia analítica. Então, dê esse passo no cuidado, nos cuidados com a sua psique, com o seu interior, com o seu passado. Peixes vem falar muito das questões que foram aí esquecidas muitas vezes, né? Na nossa história de vida, na nossa biografia, e que continuam vivas, mas não tão conscientes assim. Então, o que gera muitas vezes processos autossabotadores na nossa vida, como iniciar relacionamentos tóxicos, destrutivos, situações que muitas vezes são limitantes na sua carreira, na sua autoconfiança, porque existem processos que ainda não foram elaborados aí dentro do seu interior, e um processo psicoterapêutico vai ser muito precioso e muito importante nesse momento, tá bom? Então, entre em contato comigo, agende a sua sessão e é isso. Ficamos por aqui. Espero que esse vídeo tenha auxiliado você a entender um pouquinho desse momento, né? E principalmente aí o mês de setembro, que vai estar super aí sob a influência desse eclipse e dessa alunação de Virgem. Um forte abraço, não esqueça aí de deixar o seu joinha, curta, comente, encaminhe esse vídeo aí para quem você sabe que possa se beneficiar dessas informações. Namastê!